Essa noite eu queria caminhar com você um pouco sobre a transfiguração de Jesus. A palavra transfiguração no grego, ela quer dizer metamorfose, uma transformação. Uma transformação que acontece quando Jesus estava no monte. A Bíblia vai nos relatar que Jesus pega 3 discípulos. Quantos discípulos? 3. Qual deles? Pedro, Tiago e João. E sobe para o monte para orar com os discípulos. 9 discípulos ficam ali no pé do monte. 9 homens que caminhavam com Jesus ficaram ali. Não me pergunte o motivo por quê, mas Jesus tinha as suas prioridades. Homens que caminhavam mais de perto com ele, que era Pedro, Tiago e João. Eles subiram para orar. Eles subiram como Jesus fazia sempre no seu ministério. Estava em oração, estava intercedendo, estava buscando a presença do Pai. Jesus já sabia naquele tempo que a sua morte estava chegando, que ele tinha que se entregar para ser morto numa cruz. Mas é interessante que aconteceu enquanto ele orava, enquanto ele estava orando, quando ele estava buscando o Pai, o seu rosto se mudou. O rosto de Jesus ficou reluzente como luz, ele transfigurou, as suas vestes resplandeceram, eram muito brancas. Houve uma transformação na aparência física de Jesus. Uma experiência sobrenatural. Eu não sei se você já viveu alguma experiência com Deus, eu tenho certeza que todo mundo um dia aqui já viveu uma experiência que fala assim: pastor, aquele dia parece que eu estava no céu. Naquele dia eu vi uma experiência tão linda, tão maravilhosa. Eu me recordo daquele tempo. Eu me recordo daquele momento. Jesus estava ali se retirando para orar e de repente acontece tudo aquilo. Mas isso tem, para a gente entender, tem um entendimento profético, bíblico nessa noite. Isso não aconteceu por acaso. A Bíblia vai dizer que os discípulos, como sempre, estavam um pouquinho de sono, cansados. É como a gente, irmão. Falou que é vigília, falou que é fazer alguma coisa, está cansado. Falou que vai orar, irmão. Você pode ver um filme 5 horas na Netflix. Você liga lá e vê lá, presta atenção na série, volta de novo, fica curioso. Falou que ela é a Bíblia, parece que seu olho tem um peso nele assim, cai. Já falei que tem uma irmã que ela orava em cima do vaso com a Bíblia, né, para não ter sono. Que ela não podia cair, não podia vacilar. Mas fato é que Jesus está aqui agora orando, o seu rosto transfigura. Os discípulos estão ali, homens como eu e você, e começa a ver aquela cena sem entender. E de repente aparecem 2 homens, 2 profetas. Quem são eles? Moisés e Elias. Um representante da lei e um representante dos profetas. Antes de Jesus subir para o monte, quando a gente lê o versículo 1, vai dizer assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Quais palavras? Se você voltar um pouquinho aqui à Bíblia, as palavras são a confissão de Pedro, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. Quando ele fala, olha, ele pergunta para o discípulo: quem que estão falando aí que eu sou? Vou fazer uma enquete aí, fala aí, gente, quem que estão falando? Ah, Jesus, um fala que você é João Batista, que é Jeremias, uns falam que você é o Messias, outros dizem que você é Elias, que você é os profetas, um dos profetas. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro era o mais atrevido, né? Falou: peraí, eu sei quem você é. Tu é Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus faz aquela declaração: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Então essas palavras de entendimento que Jesus queria trazer para os discípulos. Qual o entendimento, pastor? Que ele é o Cristo, o Messias, o enviado, o escolhido de Deus para aquele tempo. E agora Jesus está ali orando com esses homens, e de repente aparece um representante da lei e um representante dos profetas. Você já perguntou qual o teor da conversa? Porque a Bíblia vai dizer que esses homens que apareceram ali, Elias e Moisés, estavam conversando algo com Jesus. E a conversa deles era: Jesus, você vai ter que ser entregue a Jerusalém. Você vai ter que se entregar lá em Jerusalém. A Bíblia não dá muito ênfase
ela não fala o assunto, mas ela fala da entrega de Jesus, da entrega da cruz do Calvário. Querido, o fato é que Elias foi um grande homem de Deus. Hoje, se você falar em algum profeta, você vai falar do nome de Elias. O profeta Elias foi um dos maiores homens que operaram milagres e maravilhas. Elias estava no monte orando, matou ali os soldados, né, aqueles homens que eram devotos a outros deuses, os profetas de Balaal, e fugiu para um deserto. Sentiu fraqueza, sentiu medo e correu para um deserto. Elias foi transladado, ele não morreu. Deus levou para ele. Moisés, a Bíblia diz que subiu ao monte e quando ele descia o seu rosto ficava brilhando. Ele usava um véu porque quando ele descia, estava longe de Deus, o seu rosto começava a perder o brilho. E ele usava um véu para tampar, para não ver, as pessoas não ver que aquele brilho estava indo embora. Moisés caminhou com o povo 40 anos no deserto, vendo milagres, fazendo prodígios, falando de uma terra, levando um povo. Moisés foi um grande líder. Moisés morreu. Alguns estudiosos dizem, eu só estou te introduzindo, que Moisés representa os mortos que morreram em Cristo e que vão ressuscitar e voltar um dia, com o corpo glorificado. Outros estudiosos dizem que Elias representa a igreja que vai subir arrebatada. São linhas teológicas? São linhas diferentes? Mas fato é que Jesus está aqui no monte orando com Pedro, Tiago e João, em alto de um monte, lá em cima. Ele começa a enxergar Moisés e Elias naquele momento. O profeta Elias, que Deus levou, aparece ali. Moisés, o homem da lei, estava ali. Eu lembro quando Moisés desce com as tábuas da lei e vê o povo adorando ali um bezerro de ouro e fica indignado. Mas quando você olha para o Novo Testamento, querido, tudo está remetendo para esse momento de transição, esse momento onde o Messias viria, onde o Messias chegaria, onde ele ia ser entregue. E ali nesse momento profético, eu acredito que naquele momento Elias e Moisés ali, junto com Jesus, a lei e a profecia estão dizendo: esse é o Messias, esse é o enviado de Deus, esse é aquele que a lei não pôde fazer nada, a lei não pôde conseguir a salvação do homem, mas esse consegue, a graça consegue, as profecias apontavam para Jesus. Aqui está ele. E há um mover de glória, há um mover de Deus ali, de presença do Senhor. Só que Pedro está ali vendo, irmão. E Pedro é intrometido. Pedro, ao ver aquele momento, ao ver aquele fervor, ao ver aquela experiência, Pedro vira e fala assim: Jesus, que coisa linda. Por que a gente não faz uma tenda aqui para você, para Elias e para Moisés? Olha o pensamento de Pedro, gente, é igual ao nosso. O pensamento de Pedro é tão superficial igual ao nosso. Jesus estava falando do seu propósito, da sua entrega, do momento em que ele ia ser entregue numa cruz. E agora Pedro está dizendo: Jesus, olha, aqui no monte está tão bom, é tão gostoso ter experiência, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma tenda para você, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés, e nós vamos fazer um negoção, vocês não vão precisar descer mais. Lá embaixo tem demônio, lá embaixo tem enfermidade, lá embaixo tem problema, lá embaixo tem gente doente. Aqui não, aqui é só glória, aqui é só poder, aqui é só graça. Vamos ficar aqui em cima, Jesus. Que ideia brilhante, Pedro. Que ideia maravilhosa, querido. Como eu queria, se eu tivesse lá, eu assinava embaixo: Pedro, é isso aí, estou com você aí, não abro mão. Só que tem coisas que te tiram do seu propósito. Tem coisas que não te levam para o seu propósito, e o inimigo sabe disso. Tem coisas que o inimigo coloca no seu caminho que parece que ser coisas boas para você, parece que está dando certo, parece que está tudo ok, mas são ciladas de Satanás para a sua vida. Eles estavam comentando sobre a entrega de Jesus, que Jesus ia ser entregue numa cruz, e agora o inimigo está dizendo através de Pedro: não precisa fazer isso, vamos fazer uma tenda, nós vamos morar aqui em cima. Eu queria morar nesse ambiente, eu queria morar neste lugar, mas lá embaixo do monte
tem gente enferma, tem gente endemoniada. Embaixo do monte tem gente passando necessidade, Pedro. Lá embaixo tem gente que precisa da salvação. Lá embaixo tem gente que ainda não conhece a verdade. Lá embaixo tem gente oprimida. Jesus nunca desfocou do seu propósito. Jesus nunca saiu do seu propósito. Jesus sempre caminhou debaixo do seu propósito, fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes fazer a vontade de Deus, irmãos, vai implicar a nossa vontade. Mas você está cumprindo um propósito. Você está cumprindo o propósito do Senhor. Irmãos, eu queria viver na igreja e não pagar boleto amanhã. Eu queria estar num ambiente onde eu só tivesse paz. O tempo todo, não tivesse amolação. Eu queria estar num ambiente onde não tivesse doença, não tivesse enfermidade, onde eu não acordava triste, onde eu não acordava querendo chutar o balde. Eu queria estar nesse ambiente do monte guardado por Deus e falar, na hora que Jesus voltar, está tudo certo, eu estou aqui. Mas Ele coloca a gente lá embaixo do monte. As experiências que você tem com Deus são para que você recarregue a bateria, para que você continue caminhando naquilo que Deus chamou você para fazer, querido. Sabe o que eu percebo hoje, irmãos? Uma geração que quer viver de experiências e de milagres, de experiências de cura, de milagre. Vai ter a cura interior não sei aonde, vou lá buscar. Olha, não sei aonde vai ter agora isso aqui, vou lá atrás. Olha, vai ter isso aqui, vou lá atrás. É uma geração que não tem entendimento. É uma geração que, mesmo tendo essas coisas que tem, é uma espiritualidade rasa. Eu quero trabalhar com você rapidamente 3 pontos, para que você entenda. A primeira delas, a espiritualidade do êxodo sem entendimento. A espiritualidade sem entendimento. Pedro, Tiago e João estão ali. Dão boas ideias para Jesus, mas não tem entendimento de nada que está acontecendo. É o sem noção. Já viu aquele que é sem noção? Tá tudo certinho, ele chega assim, ó, assim eu acho que tá ruim, vamos fazer desse jeito. Esses homens estão desfrutando de uma experiência, de uma espiritualidade com o Senhor, mas ao mesmo tempo não tem o entendimento do que está acontecendo. É uma geração que a gente está hoje. Uma espiritualidade da discussão sem poder. A Bíblia vai dizer em Marcos, Lucas não relata isso, mas Marcos relata que os discípulos que estavam no pé do monte começaram a discutir com os escribas e os fariseus. Jesus estava no monte tendo uma experiência sobrenatural, uma transfiguração da glória de Deus, deixou 9 lá embaixo. Quando ele chegou, os 9 estavam discutindo. 9 estavam discutindo com os inimigos. É uns aí que vai para a internet que não tem nada para fazer, discutir. O diabo é especialista em colocar distração no seu coração, querido. Ele te distrai do foco. Não faz a obra, não faz nada e vai discutir. Vai tomar partido. Vai querer brigar, vai querer acontecer. E é uma discussão sem poder nenhum. Não vai trazer benefício nenhum. Jesus deixou 9 no pé do monte que estavam discutindo. E eu queria também falar um pouquinho da espiritualidade de Jesus em 3 aspectos. No alto do monte aconteceram 4 milagres. Quantos milagres? 4. Qual que é o primeiro? Jesus foi transfigurado. O rosto dele brilhava como astro e suas vestes como luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem, o representante da lei, o representante dos profetas, aparecem em glória, conversando com Jesus. E a pauta da agenda era a partida de Jesus para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa e os engole, os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz celestial dizendo: este é meu filho amado, o meu eleito. Uau! Experiências sobrenaturais que esses homens enfrentaram. Mas eles não entenderam a espiritualidade. Eles não entenderam o momento.
Nós precisamos entender a centralidade de Jesus. Sabe o que Pedro está dizendo? Faz uma tenda aqui para Elias, para Moisés e para o Senhor. Pedro está comparando Jesus. Ele não entendeu que Jesus é o Messias, o Rei dos Reis. Ele está comparando Jesus a Eli e Moisés. E a Bíblia diz que, no versículo 33, não sabendo, porém, o que dizia. Ele falou, e a Bíblia vai dizer assim, ele não está sabendo o que está dizendo. Porque Jesus não pode ser comparado a Elias, nem a Moisés. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que está acima, assentado no trono, à destra de Deus. O que Pedro está dizendo, e que Pedro está achando, que Pedro não tem o entendimento, é que Jesus é um profeta. Ele ainda não teve o entendimento que Jesus é um Messias. E ele pede para fazer uma casa para os três. E a Bíblia vai dizer que, olha, porém não sabendo o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e envolveu. Falou, Pedro, peraí, é uma experiência agora aqui, ó. E do céu, Deus falou, este é meu filho amado. Uma centralidade, uma espiritualidade em Cristo, em Jesus, não no homem, não no profeta, não numa placa de uma igreja, não no pastor, não é no seu líder de célula, é em Jesus, experiência com Ele, Ele está acima de todos, Ele é sobre todos, a Ele é a glória, querido, é Jesus, é Jesus. A gente começa a fazer rótulos na nossa vida cristã, a gente começa a colocar amuletos na nossa vida cristã. Esse homem estava ali, mas não estava entendendo que aquele momento era um momento de dizer assim, Ele é o Messias, é Ele que é o Messias, Ele que é o enviado. Mas ele estava querendo fazer uma casa e comparar Elias e Moisés a eles. Quantos de nós temos essa falta de entendimento, uma espiritualidade rasa na nossa vida, irmãos? O segundo ponto é discernir a centralidade da missão de Jesus. Irmãos, tem Jesus para tudo desse mundo. Tem Jesus que dá casa própria, tem Jesus que melhora a sua vida, tem Jesus que te prospera. Ah, você vai na igreja, vem aqui, que aqui seu milagre vai acontecer hoje. Tem um dia do milagre. Ah, irmãos, tem tanta coisa. Mas não tira o foco, não. Ele não veio te dar casa própria, Ele não veio te dar um carro bom, Ele não veio te prosperar. Não foi esse o objetivo dele morrer numa cruz por você, não, querido. O objetivo dele morrer numa cruz é para que nós tenhamos a salvação nele. É que através deles nós temos acesso a Deus. Mas hoje se vende Jesus de qualquer jeito. As pessoas estão dizendo, aqui a minha igreja é a igreja que é a quarta da vitória, é a quarta do milagre. Se você vir quarta-feira vai ter milagre, na terça não tem. Não é esse o objetivo, não é esse o evangelho. O evangelho trata do nosso pecado, da nossa impureza, da nossa salvação. Eu estava segunda-feira agora em um velório da minha esposa, do tio da avó da minha esposa. E uma senhora de quase 90 anos. E do lado uma criança de 3 anos sendo velada. Os meus filhos estavam comigo, com nós. E eu vi que eles ficaram um pouco chocados com toda aquela cena que estava acontecendo ali. As pessoas desesperadas, a mãe, o pai. E eu trouxe o Isaac para perto e comecei a caminhar com ele na areia, perto dos túmulos. E falei, filho, está vendo isso aqui? São pessoas que estão aqui debaixo. Não importa a idade. Não importa a conta bancária. Não importa o que elas possuem. Vai todo mundo aqui um dia estar nesse lugar. A Bíblia vai dizer que é melhor uma casa com luto que uma casa com festa. Já parou para pensar nisso, irmão? É porque no luto a gente começa a pensar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa salvação. Na festa está tudo bem. Está todo mundo dando tapinha nas costas. Mas no luto você começa a refletir sobre a sua vida, sobre a sua salvação. Eu lembro que quando ele entrou no carro, falou assim, pai, você tem que comprar mais banana e mais alface lá em casa. Começou a refletir sobre a vida.
Mas a gente perdeu o foco, irmão, na caminhada. Não é um Messias terreno. Não é para tratar das coisas terrenas. Não é resolver o nosso problema aqui agora. Não foi para isso que Jesus veio. A pauta de Moisés e Elias é sobre a partida de Jesus para Jerusalém, para a morte. Falou, a lei não teve jeito. A lei até tentou, mas a lei não pôde salvar o homem. A profecia também não. Mas Jesus, você pode salvar o homem na cruz do Calvário. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Não perca o foco nisso nunca na sua vida, querido. Porque a sua vida não se faz pelos bens que você tem na terra. Pela dificuldade que você está passando hoje. Jesus é o nosso Salvador. É a centralidade do Evangelho. Ele é o nosso Redentor. Mas também tem uma espiritualidade, irmãos, que não entende a missão. Vendo milagres e não entendendo a centralidade da missão da igreja. Como eu disse, nós vamos fazer 9 anos de casado. 9 anos de casados com Jesus. Amém, Lagoinha Nacional? Vocês entenderam, né? Esse monte aqui tem milagre. Nesse monte aqui tem glória, Jesus. Nesse monte aqui o Senhor manifesta. Nesse monte aqui o Senhor fala. No seu monte aqui a gente tem experiência. Tá tão gostoso, Jesus. Não vão descer deste lugar não, Jesus. Não vão descer lá para baixo não, irmão. Eita. Glória a Deus. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Amanhã é segunda-feira. Você vai pagar boleto do mesmo jeito. Você pode chorar amanhã. Você vai ter dificuldade na sua vida. Mas não esqueça o propósito e a missão que você tem na sua vida, querido. Não adianta viver de uma espiritualidade que só quer receber, que só quer ter, que é pra mim. Ah, a cura é minha. Vem cá, o milagre é meu. Tô atrás de outro milagre, tô atrás de outra cura. Corre pra outra igreja, vai pra cá, vai pra lá. Mas não é esse o foco. O foco é uma missão. Qual é a missão, pastor? Pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão que a igreja tem. Quantas vezes nós estamos com uma espiritualidade rasa, só querendo receber, só querendo ter, é para mim, é meu, agora eu vou aqui. Ai, irmãos, Pedro não queria descer daquele monte, eu também não queria. Pedro queria ficar ali pertinho, tendo essa experiência sobrenatural com Jesus. Imagina, irmãos, você vendo Jesus no seu corpo, todo reluzente. Imagina você entrando dentro de uma nuvem, você ouvindo uma voz de Deus, esse é meu filho amado. Jesus lá embaixo é tanta aflição, não tira daqui. Vamos ficar aqui quietinho, Jesus. Quantas vezes nós estamos assim, irmão? Estamos esquecendo que a gente tem uma missão. A espiritualidade de uma conferência, de uma noite profética, de um culto abençoado, de um mover de Deus, mas sem entendimento de que tem uma missão. Tem um propósito. Deus só vai te transbordar, querido, se tiver algum propósito na sua vida. Deus só vai derramar o Espírito dele de tal maneira na sua vida, se tiver algum propósito. Qual é o propósito? Pastor, para eu ser curado. Pastor, para eu prosperar. Pastor, para o seu irmão ter um propósito. Qual é a intenção do seu coração? É uma espiritualidade rasa. No pé do monte, tem gente sangrando. No pé do monte tem gente oprimida. No pé do monte tem gente precisando ser liberta. No pé do monte tem gente precisando ser salva. O monte é só para você recarregar suas baterias. Mas prepara porque tem uma missão para você fazer. Pedro não queria descer daquele lugar. Pedro queria ficar ali, tendo aquela experiência sobrenatural com Jesus. Irmão, Jesus falou: filho, vamos descer. Vamos descer. Quando Jesus chega no pé do monte, quando ele deixou 9 discípulos que ficaram ao pé do monte, eles encontraram necessidades. Eles encontraram um homem com um filho endemoniado. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens que estavam ali no pé do monte, 9 discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino.
O pai disse: eu fui até nos seus discípulos, mas eles não conseguiram. Quando Jesus desce desse encontro sobrenatural, agora tem uma necessidade. E os homens que ficaram lá embaixo para resolver essa necessidade não conseguiram. Lucas capítulo 9, verso 1, acompanha comigo. Tendo Jesus convocado os 12, isso é antes da transfiguração, deu-lhes o poder e a autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. Lucas capítulo 9, verso 1. Jesus deu autoridade para eles expulsarem demônios e curar os enfermos. E por que eles não conseguiram fazer isso? Por que faltou poder na vida desses homens? É porque muitas das vezes eles estão distraídos, discutindo, brigando, conversando, sem entender o propósito, a missão que eles têm. Mas Jesus derramou sobre a igreja, sobre mim, sobre você, autoridade para pisar em cobra, escorpiões. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para trazer liberdade aos cativos. Ele nos deu poder e autoridade. Está na igreja. É para a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Não tem porta que a igreja não pode entrar, que o inferno está, que a igreja não pode entrar e tirar a gente de lá. Só que, irmão, a vitória que você teve ontem não serve para amanhã, é buscar todo dia na sua vida. Aqueles homens receberam ali no versículo, capítulo 9, verso 1, autoridade e poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, mas quando chegou, não teve poder, não teve autoridade. Uma geração que não tem autoridade e poder para expulsar demônio e curar enfermos. Pelo fato de você ter recebido ontem, não te faz um vitorioso hoje, querido. Tem que ser todo dia. Aqueles homens desfocaram naquilo que Deus tinha deixado para eles lá embaixo. Eles estavam discutindo com os escribas, com os fariseus. E quando veio a necessidade, não teve poder, não teve autoridade para expulsar um demônio. Um menino com espírito maligno, uma casca do demônio. Quando o pai apresenta o menino a eles para expulsarem um demônio, eles não conseguem. Dá para entender, irmãos, que a gente precisa ter um monte, mas precisa descer um dia desse monte. Dá para você entender que você tem uma experiência sobrenatural, que você conheceu Jesus, mas que as necessidades do dia a dia vão bater na sua porta. Dá para você entender que você pode subir no monte, ter experiências sobrenaturais, mas você precisa entender qual é o propósito que você foi criado. A gente criou uma espiritualidade tão rasa, querido. Uma espiritualidade tão mentirosa. Uma espiritualidade falsa. Imagina receber de Deus um poder e quando vai usar, não consegue. Não consegue tirar aquele menino do espírito maligno que há nele. Jesus deixou claro que essa casca não sairia sem jejum e sem oração. Qual foi a última vez que você jejuou? Agora também tem a espiritualidade de Jesus. Você entendeu que esses homens não entenderam o propósito de Jesus? Pastor, qual que é a espiritualidade de Jesus? A espiritualidade da oração. Pastor Márcio dizia, por que a gente ora se Deus já sabe de tudo? É porque quando você está orando, você está quebrantando o seu coração, o seu espírito. Começa a orar em línguas na sua casa, começa a orar em espírito na sua casa. Jesus tinha uma espiritualidade de oração. Jesus subiu para esse monte com o propósito de orar e orou. E enquanto ele orava, os discípulos estavam fazendo o que, irmãos? Dormindo. Enquanto estava acontecendo algo sobrenatural, os discípulos, a Bíblia vai dizer que eles estavam dormindo com sono. Fica pesado. Quando Jesus orou, a Shekinah de Deus veio sobre aquele lugar e eles tiveram uma experiência sobrenatural. É quando você está orando que você vai ter experiência com Deus. É quando você está na busca. É quando você é intencional.
É quando você clama a Ele. Quando você ora, Deus te prepara para você enfrentar as grandes batalhas da sua vida. Não viva uma vida sem oração, querido. Sem busca, sem entrega. Ore o tempo todo. A Bíblia diz: orai sem cessar. A segunda marca de Jesus, da espiritualidade que Jesus carregava, é a obediência. Jesus sabia o seu propósito. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Pedro tentou desfocar Jesus todo o tempo. Versículo 31 mostra o teor da conversa, Jesus falando da sua partida. Versículo 44, todo encantamento que Jesus está fazendo, os milagres, e ele foge do assunto. Quando Jesus desce daquele lugar, presta atenção. Jesus desceu do monte. O pai chega, Jesus cura aquele menino, aquele espírito maligno. E sabe o que a multidão está falando no versículo 43? E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse os seus discípulos. Está todo mundo aplaudindo Jesus. Você é o cara, Jesus. Você expulsou esse demônio que seus discípulos não conseguiam. Cuidado com a multidão, querido. Cuidado com os aplausos. Está todo mundo dizendo: parabéns, Jesus. Parabéns, você é o cara. Sabe o que ele fala? Versículo 44. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Está elogiando Jesus. Está falando que ele expulsa demônio. E Jesus fala: presta atenção, eu não estou fugindo do meu propósito, não. O meu propósito é ser entregue para morrer numa cruz. Não fuja do seu propósito. Não fuja daquilo que Deus tem para você. Não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o diabo vai trazer distração para você. Vai trazer aplauso, vai trazer amizade. Falar: você está no caminho certo, você é o cara, continua assim. Vai em frente. Vai querer te desfocar de qualquer jeito da sua missão. Jesus falou: deixa eu falar uma coisa para você. Obrigado pelo aplauso, mas aqui, ó, eu vim para ser entregue numa cruz mesmo. Se eu não entregar na cruz, ninguém vai ser salvo. Não me tira do meu propósito, não. Jesus nunca mudou a sua agenda e o seu propósito. Ele sempre caminhou debaixo daquilo que Deus havia o chamado. Ele caminha para a cruz como o rei caminha para a sua coroa. Tem crente que quer fugir do propósito. Não quer sofrer. Não quer se entregar. Não quer viver o propósito, porque o propósito fala de renúncia, filho. Como é difícil a gente renunciar às coisas desse mundo. Como é difícil a gente negar todo dia a nossa carne e seguir Jesus. Jesus estava ali, dizendo: olha, eu tenho um compromisso com o Pai. Só que a espiritualidade de Jesus passa também pelo poder, querido. Quando o Pai leva o menino para ele, os discípulos não conseguiram expulsar porque não tinham poder, não tinham autoridade para fazer mais. Pastor, e por que eles perderam a autoridade? Eles receberam de Jesus porque eles perderam o foco. Eles não entenderam a missão e o propósito que eles tinham aqui na terra. E não conseguem expulsar mais o demônio, a enfermidade. Só que quando chega para Jesus, com autoridade, com poder, ele expulsa o espírito maligno. Como é que está a sua vida, querido? Como é que você está hoje? Como é que está o seu coração hoje? Como é que está a sua vida espiritual? É uma espiritualidade rasa? É uma espiritualidade que não busca a Deus? É uma espiritualidade fraca? É uma espiritualidade que só tem a tendência de receber? É uma espiritualidade que não tem uma missão e um propósito? Esses homens ali estavam entendendo que Jesus tinha autoridade e tinha poder. Diante de Jesus, querido, todo joelho vai se dobrar, toda autoridade está nele, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu acho que o meu ministério é melhor que o seu.
Eu acho que o meu dom é melhor que o seu. Não, eu sou melhor para fazer, eu sei melhor das coisas que você, eu sei melhor pregar que você, querido. Irmãos, uma coisa que eu não me impressiono, é com os dons. O que a gente tem que impressionar são com os frutos. Tem gente impressionado com os dons, não, como é que ele prega bem, não, como é que ele fala bem, como o ministério dele é bem, irmãos, cadê os frutos? Cuidado com os dons. Se o irmão tem dom de revelação, de profecia, amém, glória a Deus, estou com você, não abro mão. Mas eu quero ver se você também tem frutos. Porque os dons somente não me impressionam. A Bíblia vai dizer que esses homens estão discutindo entre eles qual seria o maior deles. Sabe o que eu falo aqui com os meninos da minha liderança? Gente, a nossa maior briga tem que ser quem vai lavar o pé primeiro do outro. Quem que vai se habilitar a lavar o pé do outro primeiro? Essa tem que ser a nossa maior briga. Pastor Márcio dizia algo sobrenatural, que eu amo quando ele dizia aquilo, olha, a gente nunca olha um irmão de cima para baixo, mas de baixo para cima. Sinônimo de humildade. Aqueles homens viram a glória de Deus que ninguém viu, Elias e Moisés. E eles já estavam pensando, quem que vai ser o maior quando Jesus morrer? Quem que vai dar a cadeira principal de presidência? A sua vida, querida, ela foi feita com um propósito e uma missão aqui nessa terra. Estou saindo agora correndo para um velório. Mas eu sei que Deus tem um propósito, uma missão na minha vida. Como Ele tem na sua também, na sua casa. Pastor, como que eu faço para descobrir o meu propósito, meu chamado? Como que eu faço, pastor? Praticando. Vai para o campo. Você gosta de missão? Vai para o campo missionário. Você gosta de evangelizar? Vai para a porta de um BH no domingo e vai entregar panfleto, falar de Jesus. Você gosta de pastorear? Gosto. Entra numa faculdade de teologia, vai aprender a Bíblia. Você gosta de louvar? Entra numa aula de canto. A gente não vive só de experiência, querido. A gente vive lá embaixo no pé do monte todo dia. E no pé do monte tem necessidade todo dia batendo na nossa porta. No pé do monte tem gente endemoniada. No pé do monte tem gente enferma. No pé do monte tem filho endemoniado que você precisa expulsar. Você precisa expulsar. Eu e você, a igreja. Tem gente que está no monte até hoje. Fez uma casinha lá e falou, daqui eu não desço. Daqui ninguém me tira. Não me tira daqui não, Jesus. Aqui é bom, eu gosto só do mover. Eu sou do profético, eu sou do reteté. Amém, irmão? Mas tem um monte para você descer. Tem uma necessidade que você precisa ir para cima dela. Qual que é a sua maior necessidade hoje? A espiritualidade de Jesus, ela traz poder. Ela traz obediência e ela traz oração. Obediência, oração, consequência, poder. Qual foi o último dia que você jejuou? Qual foi o último dia que você entrou para o seu quarto, desligou esse telefone e falou assim, enquanto Deus não falar comigo aqui, eu não vou sair deste lugar? Qual que foi o último dia que você trancou a porta do seu quarto e falou assim, enquanto Ele não falar comigo, enquanto eu não escutar um sinal, eu não saio daqui, e desliga o telefone e entra para o quarto? Porque com pouca oração, pouco poder. Com muita oração, muito poder. O que está faltando da nossa geração, irmãos, sabe o que é? É voltar ao Senhor de novo. É voltar à busca pelo Senhor. É voltar, filho. É voltar a buscar, é voltar a orar. É voltar a jejuar. É voltar a ter mais apreço pela palavra. É voltar a vir nas vigílias, na oração. É estar na igreja ouvindo a palavra.
é fazer a obra, é ter uma missão, é ter um propósito. O diabo quer te tirar do seu propósito, filho. O diabo quer te desfocar com distrações, com mimimi. Porque ele sabe que quando você abrir os seus olhos espirituais, você é uma bomba na mão de Deus. Você é uma bomba para essa geração. Ele sabe o potencial que você tem, porque não está em você, não está na sua força, está nele. Ele é o seu poder, ele é a sua força. E quando você entende o seu propósito, você desata as portas do inferno. Você desata o inferno. E sabe o que ele faz? Ele tenta paralisar a gente o tempo todo. Ele tenta não segurar. Não vai, porque se você for... Mas essa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo a você: eu estou aqui para cumprir o teu propósito, fortalecer nessa caminhada, filho. Eu estou aqui essa noite para te fortalecer, porque você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida um dia. E você vai para cima, querido. Eu já estou encerrando. Queria chamar os meninos do louvor. Talvez a gente, na nossa vida, nunca vai ter uma experiência dessa com Deus. Ver Moisés, ver Elias, ver aqueles homens ali no monte, vendo Jesus ser transfigurado. Mas a maior experiência que você pode ter hoje é ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus não enviou a igreja enquanto ele não enviou o Espírito Santo. A igreja não foi pregar, não foi para o campo, enquanto o Espírito de Deus não veio sobre a igreja. E ele é uma pessoa, querido. O Espírito Santo é uma pessoa, ele entristece. Sabia que a gente pode entristecer o Espírito de Deus? Sabia que a gente pode entristecer o Espírito Santo, está dentro de você para fazer a obra, para te fortalecer com as suas atitudes? Deus não vai mudar o nosso temperamento, entenda, Deus não vai mudar o nosso temperamento. Pastor, eu sou meio torrão, você vai continuar torrão, querido. Pastor, eu sou uma pessoa difícil, você vai continuar difícil. Mas quando você tem o Espírito Santo, você tem um fruto do Espírito. Quando você tem o Espírito Santo, querido, agora te pesou no seu carro, você vai entender, o meu temperamento é assim, mas ele me dá graça para passar por isso, não vai ser assim mais. Nós entristecemos muito o Espírito de Deus, querido. Muito. Com as nossas atitudes, com o nosso pecado, com a nossa mentira, com a nossa espiritualidade falsa. Mas essa noite o Senhor está dizendo: olha, eu tenho um propósito para cada um de vocês aqui dentro. E os sonhos de Deus não vão ser frustrados na sua vida. Você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida aqui na terra, querido. Você vai cumprir tudo que Deus tem para você. Você vai romper em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, querido. Não é aquela espiritualidade que só quer receber. Não é aquela espiritualidade que não quer descer de um monte, enfrentar a dificuldade, enfrentar a obra, porque a obra sangra, a obra dói. Quando você desce do monte, você vê a necessidade. Você vê a dificuldade de um povo sem Jesus. Você vê gente sem salvação, gente demoniada, gente brigando, gente matando, gente acontecendo. Mas a igreja é a luz do mundo. É o sal dessa terra. A igreja está aqui porque ela tem um propósito. Propósito. Caminha debaixo de um propósito, querido. Você não está andando sobre essa terra sem propósito. Não tem um propósito na sua vida essa noite. Mas como Pedro está dizendo, olha, vamos ficar aqui, não vão descer não. Tá bom, não, Jesus está dizendo essa noite, desce daí, já deu, já teve a experiência, sabe quem eu sou, vai, pega de novo a sua
a sua ferramenta, pega de novo a sua espada, pega de novo o escudo da sua fé, pega de novo o capacete da salvação, vai para cima. Eu tenho um propósito para você. Pega as minhas armas e lute. Lute. O diabo não vai conseguir parar o que Deus tem para a sua vida. Ele não vai conseguir parar, porque Ele tem um propósito grande para você, querido. Coloque sobre os seus pés essa noite.